E, gente, a gente vai seguir agora com uma notícia do ex-presidente Bolsonaro. O Jair Bolsonaro pode ficar inelegível por 30 anos, caso seja processado e condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. A Polícia Federal deflagrou uma operação que mirou o entorno do ex-presidente e chegou a prender alguns de seus aliados. O próprio Bolsonaro teve de entregar o passaporte às autoridades. O ex-mandatário é colocado pela investigação como líder de uma organização criminosa que planejou um alegado golpe de Estado. Acácio Miranda, como é que você vê essa possibilidade do Bolsonaro ficar 30 anos inelegível? Ele que já tem 60 e poucos anos, ficaria até 90 e poucos. Seria o fim da vida política. A vida política. Nelson, a gente tem que olhar isso sob duas perspectivas. Primeiro, o Bolsonaro já está inelegível pelo período de 8 anos. Caso condenado por estes crimes, ele teria uma pena de mais ou menos 23 anos. E aí seria uma inelegibilidade diferente, porque a inelegibilidade em virtude desta condenação criminal, de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, seria contada a partir do cumprimento da pena. Então, só daqui 15, 16, 17, 18, 19 até 23 anos. Por isso que a gente tem chegado mais ou menos a este período de 30 anos. Você bem disse e o Wilsinho lembrou isso aqui do lado. Ele já tem quase 70. Ele voltaria a ser elegível com quase 100 anos. Então, muito provavelmente, seria o fim da carreira eleitoral do Bolsonaro. Não necessariamente política, porque ele ainda tem muita força no nosso cenário. Rodolfo Barbosa conosco aqui. Bem-vindo, meu amigo. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Um cara que conhece muito a política vivida do lado de dentro, bastidor, pesquisa, estrategista, assim como o Wilsinho também é um grande estrategista. Ele tem 35 anos de idade e 34 de Câmara de São Paulo. Eu sei. 39 já. E não só política eleitoral, né? Política institucional também. Rodolfão, dá para fazer política mesmo não sendo elegível, né? Você acha que, de alguma maneira, o Bolsonaro, ainda que tenha essas condenações, fique inelegível, vai ser uma figura politicamente relevante no cenário brasileiro? O Lula fez ainda? política enquanto estava preso e hoje se tornou presidente da República. O Bolsonaro, como bem lembrou o Acácio, está inelegível e continua fazendo política, haja vista a convocação aí do evento para o próximo dia 25. Enfim, então não dá para desprezar a força política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito embora muitas pessoas não concordem com ele, né, ame-o ou odeie-o, mas há que se reconhecer que ele exerce sim, sem sombra de dúvidas, uma liderança e tem uma força política no país. Ô Diogão, estão colocando o Bolsonaro como líder de uma organização criminosa. Tem muita investigação para correr ainda para a gente ter certeza, né? Os indícios me chamam a atenção como bastante fortes aí, e eu imagino que se chegaram até aqui nas investigações, tem muito mais coisa para aparecer. Porque caso não encontrem nada contra o ex-presidente Bolsonaro, será desmoralização justamente da Polícia Federal, dos investigadores, e eu acho que eles não entrariam numa roubada dessa. Acho que eles estão com muita consistência. Mas eu queria colocar uma outra coisa aqui também, Nelson. Nada como a gente sentir o aperto para entender a situação, né? Eu vejo muitas pessoas que passaram muito tempo dizendo: bandido tem que morrer na cadeia, tem que prender, acabar, não quero saber, tem que morrer, aquela coisa. Quando viram os presos de 8 de janeiro, começaram a defender a audiência de custódia. Começam a olhar para o outro lado. Não estou aqui para julgar quem está certo, quem está errado, mas as pessoas começam a ver outro lado. E agora já tem mais pessoas pensando até onde a lei eleitoral deve ser tão complexa, tão exigente, tão rigorosa, que pode tornar quase todo mundo inelegível, ou se a gente deve ser mais brando nisso e dar mais oportunidade ao eleitor de escolher em quem votar. Você veja países como o Reino Unido, como o próprio Estados Unidos e muitos outros, não tem nem a lei da ficha limpa. Por sinal, apenas 5 países, pelo menos dos mais notórios, do mundo, têm lei da ficha limpa, que são Peru, França, Itália, Brasil e mais um que me escapou agora. Ou seja, não são países extremamente notórios que comandam a política do mundo de verdade, que adotaram o sistema da lei da ficha limpa. Porque a maioria deles prefere deixar o eleitor escolher. Eu acho que é hora de
abrir essa reflexão e a gente debater mais até onde a gente quer que o Estado decida quem pode ser o candidato, ou a gente deve deixar mais autonomia para o eleitor poder escolher. Bom, assim, Nelsinho, deixa eu falar, eu não acredito nessa condenação. Não é que não acredito, né? Tem que acreditar na justiça. Mas o Bolsonaro hoje, se eu não me engano, ou ele tem 67 ou ele tem 68 anos. Um processo desse, diferente do que ele obteve de improbidade política por conta da reunião que ele fez com os embaixadores, é muito diferente do que esse processo contra a democracia que ele vai viver. E para isso ainda tem a autodefesa, tem recurso para um lado, tem recurso para o outro. Então, eu não acredito que dê tempo para ele ser condenado ao longo desses 8 anos. Acho que as coisas mudam, mas eu quero dar um testemunho que eu tenho dito nos outros programas, quando falam das condenações do Bolsonaro e quando falam da condenação do Lula. Nós temos que rever um pouco essa questão do executivo quando perde a caneta, né? Não o executivo, porque quando você reelege, sei lá, reelegeu teu amigo lá, tá lá tudo certo, a patota tá toda junta. Mas quando você perde a eleição para um adversário, porque o que a gente vê o Bolsonaro passando foi algo muito parecido com o que o Lula passou, tirando as suas devidas diferenças de ações, de julgamento, de lava-jato. O que não dá é para um executivo, eu que participei muitos anos da gestão pública, você sempre ter a desconfiança que você não pode fazer, porque você tem constantemente uma faca no pescoço, porque quem vai te julgar muitas vezes não concorda com as suas atitudes. E aqui eu não estou falando mal de ministro nenhum, tenho amizade com Alexandre Moraes, trabalhei com ele inclusive na prefeitura. Eu estou falando do sentimento de alguém que já foi gestor, que muitas vezes deixa de agir com medo da reação contrária, principalmente dos adversários, e que muitas vezes você acaba perdendo patrimônio, acaba perdendo muitas vezes prestígio por causa de uma ação de algo que você naquele momento achava que era correta. Por isso, eu acho que nós temos que dar um pouco mais de tranquilidade para quem senta na cadeira, para que quando sair, principalmente perdendo a eleição para um adversário, não vai ser uma questão, vai ser uma questão real jurídica e não uma questão de perseguição. Para fechar, Acácio. Nelsinho, não é fácil Você ia a gente falar de novo, né? Você ia falar Paulinho. Um abraço pro Paulinho. Fala, Matias. Aquele abraço. Eu ia falar Kim Kataguiri, na verdade. O Kim. Não é fácil. Acho que o Wilsinho tem razão. Todos nós que passamos pela administração pública, nós saímos da administração pública com pelo menos um carimbinho judicial nas nossas costas. Por mais honesto que você seja, por mais bem intencionado que você seja, esse carimbo é inevitável. E acho que o Wilsinho também tem razão quando ele diz que há uma insegurança jurídica no nosso país. Como ele, eu vou fugir da questão e das críticas que são feitas ao Supremo Tribunal Federal. O judiciário brasileiro como um todo tem decisões das mais variadas. E isso, obviamente, acaba reverberando uma insegurança para o administrador no dia a dia. E há um terceiro ponto que já é uma rixa, já é uma diferença entre o administrador público e o juiz que vai julgá-lo, o que faz com que esse administrador fique ainda mais seguro e acabe afastando uma credibilidade da população como um todo em relação ao poder judiciário. E nós vivemos estes 3 fenômenos no Brasil atualmente. E é óbvio, quando a gente enquadra estes 3 fenômenos à situação do Bolsonaro, isso se enquadra perfeitamente a ele. Da mesma forma que, se nós correlacionarmos estes 3 fenômenos ao que o Lula viveu lá atrás, isso se enquadra perfeitamente a ele. Então eu acho que isso vale para a gente avivar inúmeras discussões sobre o nosso poder judiciário e sobre a segurança jurídica necessária que a gente tem que ter no nosso país.
Meus amigos, as bancadas do PL na Câmara e no Senado têm um discurso de consenso de que o partido é alvo de perseguição política sobre as recentes operações da Polícia Federal contra integrantes da sigla, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ala avalia que as ações são atos preparatórios para a detenção do ex-chefe do Executivo. O portal Poder 360 publicou uma análise feita junto ao grupo mais ligado ao ex-presidente que retrata que a prisão pode se dar nos próximos meses. Ô Wilson, você que é da política, isso aí já é do script da oposição? Faz parte do que se espera da oposição? Falar de perseguição, falar de risco de prisão, usar isso de alguma maneira para gerar um capital político? O que eu tô falando é muita narrativa, né? Porque quem sofre no primeiro momento acusa o outro. Quem tá de fora aponta o dedo, quem tá dentro recorre. E aí vice-versa, mudou a estratégia de ação, porque agora é um lado e não é o outro. Então, eu acho assim, o próprio PL, a gente tá falando PL, o PL... Parte dos bolsonaristas essa semana tentaram uma articulação para tirar o Valdemar Costa Neto. Dizendo que ele não tinha mais condições de ser presidente, porque ele não podia falar com o Bolsonaro e ia prejudicar as eleições municipais. Ou seja, alguém acredita que iam tirar Primeiro, alguém acredita que iam conseguir tirar o Valdemar Costa Neto? Primeiro começa por aí. Pra ver como o povo é ruim de política. Alguém achar que vai tirar o Valdemar Costa Neto. E segundo, você acha que alguém acredita que o Valdemar Costa Neto, sem a presidência do PL, não ia mandar no PL? Então é um absurdo atrás de absurdo. É um povo ruim, que não entende de política, não entende de articulação, não entende de bastidor. Porque uma ação dessa, ou seja, deixa o Valdemar Costa Neto mais forte, porque não conseguiram tirar ele ficou mais forte e mais raivoso. Ô Rodolfão, o Valdemar não chegou no PL ontem, né? O Valdemar Costa Neto, acho que ele tá no PL desde sempre. 1991. E nem quando teve a outra crise, em 2005, 2006, conseguiram afastá-lo. E quando ele saiu por força da legislação, enfim, né, que ele teve um período detido, ele continuou com seus prepostos conduzindo os destinos do PL. Então, muito, muito correta a análise do Wilson. E já te aproveitando aqui, como é que fica a situação do PL agora que ele está incomunicável com o Bolsonaro, que é um líder importante do partido? Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, a gente estava falando com a Raquel, né? É um dos nomes indicados pelo PL para ser vice do Nunes. E agora, ano eleitoral, ele com todos esses problemas, enfim, você acha que o PL perde força em 2024? Eu posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Claro. A única coisa que vai acontecer é que o Valdemar Costa Neto não vai conseguir comunicar a decisão dele pro Bolsonaro, porque ele vai continuar mandando. A decisão é dele. Saber pela imprensa. Então o PL continua. Alguém acha que o Valdemar ligava ao Bolsonaro, olha, posso fazer isso? O que você acha e tal? Bolsonaro, vai ser o fulano e tá tudo certo, tá, não sei o que lá, porque tem a conjunção no norte, tem a conjunção no sul. No interior de São Paulo. Não posso pôr uma pimentinha? Em relação à Prefeitura de São Paulo... A gente gosta de pimenta. Em relação à Prefeitura de São Paulo, essa distância entre Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro, eu acho que fortalece uma eventual escolha do Tarcísio. É fato, no meu entendimento, não sei se você e o Rodolfo pensam diferente, que o vice será do PL, dessa ala bolsonarista. Mas é bem provável, a partir disso, que ele venha do Tarcísio e não necessariamente alguém próximo ao Bolsonaro. Não. Portanto, alguém mais suave, alguém menos radical. Eu vou deixar os outros falar, só é que eu fico incomodado. As pessoas são muito simplórias nas análises políticas, nas ações políticas. Tanto é que o próprio Bolsonaro indicou um nome, que falaram que ele indicou lá, o Coronel Melo. Deu 3 dias, Valdemar Costa Neto foi lá na prefeitura e levou um cardápio com 5. Falou, olha,
Tá o nome aqui, mas tem 5 pra você escolher. Então, Rodolfão, Como diria o Chapolin Colorado, né? Palma a palma, não priemos cânico, né? Porque... Ô, Rodolfão, vamos falar desse cardápio. O Bolsonaro tinha indicado o Coronel Melo de Araújo. O Valdemar teve com o Ricardo Nunes, falou da Raquel Galinatti, estava com a gente até agora há pouco, do Tomé Abduch, deputado estadual, da Sonaira, secretária de Estado, secretária da Mulher, inclusive. Que é vereadora licenciada. Vereadora licenciada. Como é que fica essa situação aqui? Falou do Melo. E reforçou a ideia do Coronel Melo. E falou do próprio Melo, do Coronel Melo, e o prefeito disse, vamos analisar no momento certo. E pode ser que não seja nenhum desses 5. Diogo, eu quero saber de você dos outros, dos que correm por fora, dos que não estão no PL, na sua indicação do Bolsonaro nem do Valdemar. Diante disso, o PP apresentou outros 2 nomes ligados à segurança pública. Nós estamos falando do Coronel Telhada e do delegado Olim. O próprio Milton Leite, presidente do União Brasil, se colocou à disposição, né? Apresentou o próprio nome, né? Apresentou o próprio nome como uma alternativa. Nico, né? Antes desses todos já se falava no delegado Nico também. Como é que você vê? Bom, faz tempo que eu venho dizendo aqui que o nome deve ser uma mulher, Nelsinho. Acho muito difícil. Posso até fazer justiça, ele que lançou a Raquel nesse programa aqui há uns 2 meses atrás, viu? Se for ela e ela ganhar, vai ser chefe de gabinete. Justamente. Não estou reivindicando cargo nenhum, não. Não, na estrutura da prefeitura não tem chefia de gabinete na vice-prefeitura. Então perdeu o jogão. Mas justamente porque se falava na época que era importante alguém ligado à segurança, né, Cássio? E ela é ligada à segurança e mulher, já que nós temos a Marta como vice do Boulos e a Tabata aparecendo com um certo crescimento aí como mulher candidata, seria muito estranho o Ricardo Nunes ter um homem e ficar sendo uma campanha muito feia, talvez. Então eu acho que vai ser uma mulher. Esse é um ponto. Mas para mim está muito claro, o que estão fazendo agora é manter a atenção da imprensa para sair no noticiário, para estar na boca das pessoas, porque a decisão mesmo só vem em junho. E eu não duvido que não seja do PL. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o PL nesses próximos meses. Quantas pessoas vão se filiar ao PL nessa janela que vai se abrir em março, com essa incerteza com relação ao Valdemar, ao Bolsonaro e tudo mais. Agora, o que eu acho que é mais importante para essa campanha com relação ao PL é que o Valdemar está com um problema muito grande para resolver. Ele tem a maior quantidade de dinheiro dentre todos os partidos, quase R$1 bilhão para gastar. Mas ao não poder falar com o presidente Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro e com outras pessoas, a estruturação da campanha vai ficar muito mais difícil, porque eles não podem mandar recado um para o outro sob risco de serem presos. Então vai ficar tão complicada a coisa que eu acho que pode prejudicar toda a campanha do PL, inclusive a indicação para a Prefeitura de São Paulo. Cássio, você é professor de Direito? Eu já quero te acionar aqui. Há quem diga, muitos colegas estão falando sobre isso, que não tem em lugar da lei nenhum a previsão de que o investigado não possa conversar com o outro. Artigo 319 do Código de Processo Penal, Nelsinho, dispõe sobre medidas cautelares, mas é um rol exemplificativo. O que é o rol exemplificativo? Ele indica algumas possibilidades, mas o juiz, no caso concreto, pode estabelecer outras possibilidades. Foi o que foi feito nesse caso, mas apesar do juiz ter estabelecido essa possibilidade fundamentado, há uma discussão porque um dos pilares do nosso Estado democrático de direito é a ampla defesa. E a ampla defesa do acusado pode ser exercida sem restrições. E essa possibilidade de 2 acusados conversarem, talvez, obviamente é discutível, isso pode impor certas restrições à ampla defesa, o que tornaria inconstitucional essa determinação judicial. Mas é importante nós frisarmos, eles poderiam conversar em termos de defesa, óbvio. Se eles continuarem conversando em relação aos aspectos que são tidos como criminosos, obviamente eles estariam delinquindo ainda. A gente tem que separar o que é defesa, o que é cometimento do crime. E aí, Rodolfão? E é muito difícil, né? É uma linha muito tênue para fazer esse tipo de análise, né? Mas eu vi uma notícia de que foi liberado, pelo menos para os advogados, se comunicarem. Esse era o absurdo do absurdo, né? Isso aí é uma grande polêmica, meu amigo, porque o Conselho Federal da OAB pediu a reconsideração da decisão, porque Valdemar e Bolsonaro não podiam se falar, inclusive por meio de advogados. Pegou mal.
muito mal. Associações, entidades, institutos da advocacia, as seccionais da OAB, o próprio Conselho Federal pediu uma reconsideração. O que fala na reconsideração, na decisão do Supremo Tribunal Federal? Que em momento nenhum se ofendeu a prerrogativa da advocacia. Advogados podem continuar conversando. O que se preservou ali foi justamente a garantia do resultado do processo para que os acusados não conversassem. Portanto, mantenham a decisão. Foi isso que falou. Aí, diante dessa notícia, uma parte entendeu como, olha, vitória da advocacia, conseguimos o que nós pedimos, somos uma entidade muito forte, né? O próprio presidente do Conselho Federal fez um vídeo desse jeito. Mas muitos outros entenderam o que está escrito na decisão, mantenham a decisão, ou seja, a OAB pediu e não foi atendida. Acácio, você que é advogado. Nelsinho, a gente tem que olhar antes para o contexto histórico. Há um mês atrás, no TSE, o Alexandre de Moraes publicamente fez um ataque direto ao Conselho Federal da OAB. Um advogado pediu para sustentar oralmente, justiça seja feita. Naquele caso, não havia previsão legal para sustentação oral. O Alexandre de Moraes, ao invés de indeferir, ele fez uma piada dizendo, olha, vou indeferir porque eu sei que o Conselho Federal da OAB vai vir aqui fazer nota de protesto. Aquilo acabou criando um ranço. Passados 30 dias, vem essa decisão. Eu fiz a leitura da decisão e, no meu entendimento, posso estar errado. E eu li com muita curiosidade porque minha tese de doutorado falou sobre prerrogativas institucionais dos advogados. E, de fato, a decisão dizia que eles não podiam se comunicar, ao arrepio do que diz o Estatuto da Advocacia e o que diz a Constituição Federal. A OAB, com muita razão, reclamou, o Alexandre manteve pelos próprios termos, e aí nós entramos nessa briga de narrativas que você mencionou. Olha, conseguimos, não conseguimos. Fato é que, fosse eu advogado e fosse qualquer outro advogado com mínimo de habilidade, não daria a mínima para aquela decisão, porque nós estamos dentro das determinações constitucionais e legais, e eu tenho todo o direito de conversar com os meus colegas, inclusive combinar a estratégia de defesa com eles, e ponto final. Não, assim, eu só vou falar que hoje eu tô nos absurdos, né? O advogado de líder de facção vai lá, conversa com o líder, volta pra casa, conversa com quem quiser, conversa com familiares, conversa com advogado, conversa com todo mundo. E agora, um Valdemar Costa Neto com o Bolsonaro, os advogados não podem conversar? Então, sabe, tem alguma coisa muito errada em tudo, tá? Sabe, é o que eu falo. Nós temos que tomar cuidado com a justiça, cuidado para não virar perseguição política, porque, volto a dizer, um advogado de um líder de facção vai no presídio de segurança máxima, conversa com o seu cliente, volta para casa sem nenhuma restrição de encontrar a esposa do fulano, de encontrar advogado que esteja na ação do outro líder de facção. E agora, o Bolsonaro, o advogado Bolsonaro, ex-presidente, não pode falar com o advogado do presidente de um partido constituído no país. Tem alguma coisa muito errada. Mas na realidade não é isso, né? E foi isso que o ministro procurou esclarecer, né? Que ele disse que não é que os advogados não poderiam conversar, e sim sobre os assuntos específicos. Agora, antes de entrar especificamente nesse detalhe de quem está certo, quem está errado, que é uma filigrana jurídica muito complicada da gente definir, é importante lembrar o que eu falei há pouco já. Pessoas que não davam a mínima para os direitos do acusado, muito ao contrário, assim que vinha a acusação, já saíam metralhando e diziam tem que morrer na prisão e acabou, e direito nenhum, estão começando a entender o lógico. O nosso sistema legal é extremamente confuso e de sobreposições. Nosso sistema penal também e o nosso judiciário também. É muito confuso. Essas, digamos, aberrações, podem chamar assim, cada um chame como quiser, existem cotidianamente pelo emaranhado de leis e regras que nós vivemos. O melhor, muito mais importante do que tentar adivinhar o que vai acontecer com esse presidente Bolsonaro, é a gente entender que o Brasil precisa ser rediscutido em todos esses aspectos. E que não adianta a gente dizer direito nenhum para os acusados, porque os acusados muitas vezes serão nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, ou até
heróis da política. Então é importante abaixar um pouco a poeira e entender que a gente tem que rediscutir tudo isso, senão a gente vai passar séculos discutindo da mesma maneira. Concorda, Wilson? Bom, o Diogo hoje você já não, concordou. Ele vai falar. Quero saber a prova real aqui. Ele já reclama do negócio do fax, que é o negócio da inteligência artificial e fax. Você sabe que aqui no Tá Na Roda tem o tiozão, que é o Diogo. Mas ele é tiozão, ele tem um podcast, tiozão. Por isso que eu tô falando, não é ofensa não, é porque o Diogo da Luz tem um podcast Papo de Tiozão, se inscreve lá, podcast toda semana, não é esse jogo? Terças e quintas, 18 horas. Terças e quintas, 18 horas. E a gente tem o tiozinho, que é o Wilsinho. Tiozão e tiozinho. E tem o podcast... Politicareal.podcast. Tá aí. Quero ver ele se assumir o tiozinho. Exato. Mas um assume que é tiozão, o outro não assume que é tiozinho. Olha, essa dupla do Tá Na Roda, gente. Ó, isso aí você pode tirar um print, é o Tá Na Roda todo domingo. Meus amigos, agora são 16 horas e 31 minutos. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Acácio Miranda. Acacião, obrigado mais uma vez, meu amigo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas deixa pra próxima. Na próxima pergunta aí, já que você tá sempre aqui com a gente, eu vou ter mais oportunidades, né, senhor? Obrigado. Nelsinho, prazer estar com você, prazer estar com os amigos, prazer estar com a audiência. Até a próxima. Até. E eu quero chamar já pra roda, em substituição ao professor Acácio, quero chamar o professor Gesualdo Almeida Júnior. Chega pra cá, meu amigo, prof. Gesualdo, direto de Assis pro Tá Na Roda desse domingo. Pode se sentar, meus amigos. Aqui, Diogo da Luz, Rodolfo, Gesualdo e Wilson na nossa roda de agora. Lideranças petistas e de outros partidos de esquerda têm análises do impacto de uma eventual prisão de Jair Bolsonaro nas eleições municipais deste ano. O ex-presidente é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga uma suposta trama golpista e, caso seja processado e condenado, ele poderá pegar uma pena de até 23 anos e poderá ficar inelegível por mais 30 anos. Para Gilmar Tato, secretário de comunicação do PT, Bolsonaro ficaria enfraquecido e os políticos rejeitariam qualquer proximidade dele. No entanto, para Rogério Correia, pré-candidato petista à prefeitura de Belo Horizonte, mesmo acuado, Bolsonaro e seus eleitores teriam força para manter a polarização. Por fim, para o líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha, é difícil o ex-presidente ser denunciado e julgado antes do período eleitoral. Quero entender de vocês, começando pelo Wilsinho Pedroso, essa questão aí. Como que a esquerda, os partidos da situação no governo federal, PT, PSOL, PDT, ali mais centro-esquerda, enxergam essa situação do Bolsonaro? Vamos na hipótese do Bolsonaro preso, tá? Vamos fazer uma análise com a hipótese do Bolsonaro preso. A esquerda faz uma análise muito por conta do que eles vivenciaram também. Porque quando o Lula estava preso, nas eleições municipais, o PT não conseguiu fazer um prefeito de capital e perdeu boa parte da força política nos municípios. Para se lembrar também, quando a Dilma teve o impeachment, na eleição seguinte, o PT perdeu a grande massa de deputados federais no Congresso. Eles viraram um partido pequeno, lógico, agora retomaram espaço político com o presidente Lula, mas eles perderam muitos deputados. E eu acho, diferente do Lula, que era um negócio pragmático, é um negócio mais mas é uma ideologia mais de associações. O Bolsonaro perde mais que o Lula com a prisão. Um exemplo claro: o Bolsonaro foi eleito principalmente com a bandeira contra a corrupção. Qualquer situação de prisão, é lógico, ele vai continuar uma liderança como o Lula continuou e virou presidente novamente. Estou falando um retrato do momento. Estou falando de futuro, estou falando de momento. Está preso, eleições municipais, o que acontece? As pessoas se afastam e o Bolsonaro perde parte do protagonismo, porque as pessoas, por mais que as pessoas queiram o apoio do Bolsonaro, para ir na rua com o Bolsonaro tendo feito principalmente a bandeira, e sido eleito com a bandeira contra a anticorrupção, para ele é um desgaste muito maior do que foi o Lula preso por N outros motivos. Aí
o que acontece? A grande massa dele perde aquela bandeira contra a corrupção e aí fica todo mundo no mesmo saco, aí fica mais difícil pro Bolsonaro. Mas desculpa te interromper, Wilson, mas o que os defensores dele falam é que se ele for preso não é justamente por corrupção. Então eles vitimizam a ação do que está acontecendo, dizendo que então não tem nada para prender o Bolsonaro, vão prender ele por... Rodolfo, mas é o que eu tô falando. Ele vai continuar com aquela massa de 20% igual o Lula continuou. Ele não vai deixar de ser uma liderança, de repente, para uma próxima eleição, depois de deixar de presidente. Tanto é que o Lula estava preso e virou presidente hoje. Mas ele perde força. E outro discurso de quem está preso sempre vai ser de vitimizar. Tanto lá atrás o presidente Lula dizia que era uma perseguição para tirar ele da corrida eleitoral de 2018. Então, assim, qualquer pessoa presa vai ter um discurso muito pronto do ponto de vista político, né? Quero entender, Jesualdo, se você acha que a esquerda se preocupa com a saída do Bolsonaro do jogo, porque a minha impressão é que um precisa do outro. O Bolsonaro cresce muito com o antipetismo, criticando as gestões do PT, e o Lula também cresce muito a ponto de voltar à presidência criticando o Bolsonaro. Um se ancora muito no outro, eles se retroalimentam. Você concorda com isso ou você acha que não? Que pro PT é bom o Bolsonaro sair mesmo e que haja uma nova liderança na direita, de repente Tarcísio, Zema ou algum outro que se coloque neste lugar de antagonista? Eu me lembro até do discurso do Bolsonaro na época em que o Lula estava para ser solto, que eles diziam, inclusive, melhor que ele seja solto mesmo. Que haveria aquela polarização e que acabou não dando muito certo. Essa inteligência... Erraram o cálculo. Exatamente, erraram na mão. Mas eu não vejo, sinceramente, motivo para a prisão do Bolsonaro nesse momento. Estamos numa fase de investigação, uma fase de apuração. Ainda existem ilações. Até agora estamos no campo da cogitação de um crime. Cogitação não é, dentro do Intercrimes, um crime propriamente dito. E eu vejo que qualquer tipo de prisão temporária ou preventiva dele agora é absolutamente assodada e não encontra respaldo no Código de Processo Penal. Politicamente, para ele, seria um trunfo até. Aí passaria a ser visto como é o discurso que ele faz. Eu sou vítima de uma perseguição política. É totalmente diferente, concordo. Totalmente diferente com a situação do Lula. Ali era corrupção na estrita acepção da palavra. Aqui não. Aqui, na visão do eleitorado dele, ele fez aquilo que o eleitorado queria. Quando a gente pensa que no 8 de janeiro, por mais abjeto que tenha sido, teve uma movimentação de bastante pessoas, a gente viu ali um apoio àquela situação de exceção. Então eu não vejo uma eventual prisão do Bolsonaro um desgaste político nesse sentido. Não vejo motivo nenhum para prisão. Seria até, ao meu ver, um despautério. Mas em acontecendo, não significaria alijá-lo do mundo político. Ele continuaria a ter a sua influência. Mesmo inelegível. A gente sabe que não se transporta votos como a gente imagina, né? A gente não vai abençoar alguém e vai transportar os votos de maneira automática. Mas ele continua a ser um nome forte e aquele que ele indicar passa a ter relevância. Não, e o próprio Lula deu uma entrevista recentemente quando estava essa questão de Bolsonaro vai preso, não vai preso, etc. Ele falou que não vê razões para o Bolsonaro ser preso e não quer, muito hábil o Lula, e não quer que aconteça com o Bolsonaro o que fizeram com ele. Então ele disse exatamente isso. Que lhe dei o benefício da dúvida que não me deram. Ó, e aí? O Lula é muito habilidoso. Muito habilidoso. Né? E falou mais ainda. Ele falou, eu peço rigor, mas justiça nas investigações. Quer dizer, ele fez um papel do que deve fazer um presidente da República nesse momento e saiu muito bem com essa fala, sem dúvida alguma. Eu também não acho que o Bolsonaro deva ser preso rapidamente, a não ser que na manifestação de domingo, se é que ela vai acontecer de fato, ou em qualquer outro evento, por exemplo, ele sente para conversar com o Valdemar Costa Neto, ou sei lá, qualquer outra coisa que possa aparecer. Pelos fatos que a gente conhece até hoje, não vejo motivo para ser preso agora. Mas eu acho que o que nós conhecemos é apenas um pedaço muito pequeno, a pontinha de um iceberg. Não consigo acreditar que a Polícia Federal, Procuradoria da República, o Ministério Público, o próprio STF esteja trabalhando tanto em cima disso, sem ter quase nenhuma, ou tendo apenas aqueles indícios que a gente sabe. Deve ser muito mais coisa. Agora, vejo também, ele preso, sem dúvida, perde muito da força política, como o Lula perdeu. Não há dúvida alguma que qualquer pessoa sendo presa perde capacidade de articulação, perde capacidade de prestígio, perde de respeito, inclusive, por muitas pessoas. Fica um grupo menor, vai ter gente acompanhando ele na prisão, fazendo acampamento, tudo isso, mas nunca numa intensidade tão grande.